Quem é? O anime começa com nossa protagonista, Akane, uma estudante universitária de 20 anos muito atraente que quer o máximo de pirulitos possível, acordando se sentindo grogue e desorientada, se perguntando de quem é a voz que está ouvindo tão cedo. Ao se levantar e avistar um estranho em seu quarto, ela imediatamente pensa: o que está acontecendo? O garoto se aproxima para a segunda rodada, e então tudo começa a voltar à memória dela. Na noite passada, ela estava bebendo muito suco em um restaurante onde ele estava sentado em frente a ela. Ela lembra que o nome dele é Yamada, um estudante do terceiro ano do ensino médio. De repente, ela se lembra da noite passada e começa a surtar, preocupada que possa ter feito algo que não pode desfazer com um aluno colegial. Uma semana antes, no café acolhedor e cheio de aromas com música romântica tocando ao fundo, Akane está tomando café, desfrutando de um momento pacífico com seu namorado, Takuma. Mas sua alegria é interrompida quando Takuma revela uma bomba. Ele tem sentimentos por outra pessoa e quer terminar o relacionamento deles. De coração partido, Akane volta para casa, onde ela fica incrédula, especialmente após descobrir que a garota por quem Takuma a deixou é apenas uma amiga online que ele conheceu em um jogo de vídeo. E, hilariamente, ele nem a viu pessoalmente. A amiga de Akane, Momoko, não consegue deixar de rir. Gente, esses tipos estão com ciúmes do relacionamento feliz da amiga, mas ela encoraja Akane a olhar pelo lado positivo. Pelo menos Takuma foi honesto e não te traiu pelas costas com essa outra garota. Caso contrário, você acabaria em um trio. Desculpem, pessoal, quero dizer. Momoko então sai para seu trabalho de meio período, lembrando Akane de não ficar abatida para sempre. Depois que Momoko sai, Akane abre seu laptop e faz login no Forest of Savior, o jogo que ela começou a jogar apenas para passar mais tempo com seu ex, Takuma. Olhando para a lista de amigos, ela percebe que ele já a removeu dos amigos. Furiosa, ela decide descontar sua raiva nos monstros fracos do jogo, usando todos os ataques especiais que pode contra eles. No meio disso, ela percebe um mago parado nas proximidades. Ao verificar o perfil dele, ela vê que ele é um colega de guilda chamado Yamada. Curiosa, ela inicia uma conversa perguntando como ele está. Mas Yamada leva 2 minutos inteiros para responder com um simples olá. Akane tenta novamente, perguntando se ele está aqui para caçar monstros. Mas, mais uma vez, Yamada leva 2 minutos para digitar sim. Percebendo que ele não é exatamente um falador, Akane começa a suspeitar que ele não é do tipo social. Yamada então pergunta se ela está atrás de algum item raro aqui, mas quando Akane diz que está apenas relaxando após um término, ele faz outra longa pausa antes de responder. Ah, é mesmo? Yamada então pergunta se ela se importaria de ceder o local de caça se não estiver procurando por itens raros. Frustrada com a falta de interesse dele na conversa, Akane reage dizendo para ele ir a outro lugar, já que ela chegou primeiro. Yamada simplesmente responde com ok e sai sem nenhuma reação, deixando-a ainda mais irritada. Ela pensa consigo mesma, é exatamente por isso que não suporto gamers. Depois de se acalmar, Akane percebe uma notificação para um evento de aniversário de 1 ano em 2 dias. Ela percebe que é aqui que Takuma definitivamente aparecerá com sua nova namorada. Decidida que esta é sua chance de fazê-lo se arrepender por terminar com ela, ela conta para Momoko sobre seu plano de estar incrível. Com determinação, ela compra roupas novas, corta o cabelo, faz uma massagem e até depila o corpo inteiro para maximizar seu charme. Pronta e confiante, ela chega ao evento preparada para mostrar ao Takuma o que ele está perdendo. Akane fica surpresa ao ver uma multidão tão grande reunida para um jogo que tem apenas 1 ano. Logo depois, ela vê Takuma com sua nova namorada. Ela tenta chamá-lo, mas acidentalmente esbarra em alguém e cai. Envergonhada e se sentindo tola, ela só quer desaparecer dali. Mas então, um garoto se aproxima dela e entrega-lhe um sapato que ela perdeu na queda. Ela fica momentaneamente sem palavras. Ele é incrivelmente bonito. Pedindo desculpas pelo momento desajeitado, Akane solta da história recente de seu término e admite como sua vida parece patética. O garoto simplesmente responde: "Oh, é mesmo?" Percebendo que falou demais, ela se desculpa novamente por dizer algo desnecessário, mas ele apenas responde com um simples ok. Akane de repente sente uma sensação de familiaridade. É como se ela estivesse conversando com Yamada do jogo. Quando ele se vira para partir, ela chama seu nome, e quando ele olha para trás, ela percebe que realmente é o Yamada. Então Takuma os nota e chocado pergunta: como isso é possível? Akane assume que ele está falando sobre sua transformação, então ela tenta exibir seu novo visual. Mas para sua surpresa, Takuma está realmente impressionado porque ele é um grande fã de Yamada, que por acaso é um conhecido profissional no mundo dos jogos FPS. Percebendo a fama de Yamada, Akane aproveita o momento e diz a Takuma para não agir tão casualmente perto de seu namorado. Isso tira Takuma de seu choque, e ele finalmente percebe que este sujeito bobo também está aqui. Takuma pergunta a Akane por que ela está no evento quando ela nunca esteve interessada em jogos. Akane responde com confiança que está aqui com seu novo namorado.
Yamada, no entanto, nega rapidamente isso, mas Akane implora que ele apenas finja por hoje. Ela até oferece a ele um código raro de aumento de poder como suborno. Relutantemente, Yamada concorda e entra no jogo, fingindo ser seu namorado. Takuma está arrasado, não porque Akane tem um novo namorado, mas porque ela se aproximou de Yamada antes dele. Sem perceber isso, Akane se sente vitoriosa apenas observando a reação de Takuma, enquanto ele parece derrotado e se ajoelha. Mas quando ela nota a nova namorada de Takuma confortando-o, ela percebe que, embora possa ter vencido essa pequena disputa, ainda está magoada com o término. Mais tarde, enquanto está sentada com Yamada em um restaurante, Akane se sente triste. Yamada, percebendo seu humor, pergunta se pode ir embora, mas ela pede que ele fique, insinuando que uma garota triste da faculdade poderia usar alguma companhia. Ela tinha vindo ao evento esperando exibir seu novo visual, mas ao ver como Takuma e sua nova namorada pareciam felizes, ela sente uma pontada de tristeza. Depois de se acalmar um pouco, ela pergunta a Yamada o que Takuma quis dizer quando o chamou de jogador profissional. Yamada explica que significa que ele é pago para jogar jogos e faz parte de um time que compete em torneios de jogos de tiro em primeira pessoa. Akane, ainda confusa, pergunta a Yamada o que significa jogos de tiro em primeira pessoa, mas ele não se preocupa em explicar. Ela então pergunta em que série ele está, sabendo que ele está no terceiro ano do ensino médio, e o aconselha a não agir de forma tão fria em uma idade tão jovem, ou ele pode não continuar popular entre as garotas. Yamada responde sem rodeios que não é popular, nem tem namorada. Akane fica surpresa. Se alguém tão bonito quanto Yamada não está namorando, ela se pergunta quem está. Yamada simplesmente diz que não está interessado em romance e não entende as mulheres, por isso ele prefere jogos. Eles são mais diretos e envolventes para ele. Ouvir sobre jogos novamente faz Akane lembrar de Takuma. Ela vai ao banheiro, onde percebe que suas roupas novas estão sujas e percebe que até machucou a perna. Sentindo um aperto de arrependimento por ter vindo ao evento, ela volta e encontra Yamada desaparecido. Ela conclui que não pode ficar chateada com ele por ter ido embora, considerando que ela o estava forçando a ficar com ela. E além disso, ela tem que se acostumar a ficar sozinha agora. Justo então, Yamada retorna e vê que ela está angustiada. Ele a manda sentar e, para sua surpresa, tira alguns curativos que acabou de comprar. Enquanto ele coloca cuidadosamente no ferimento dela, Akane pergunta por que ele se deu o trabalho de comprá-los. Yamada responde que estava apenas preocupado com a lesão dela, nada mais. Akane, tocada, oferece-lhe um jantar à sua escolha, e acabam jantando juntos. Mas ela bebe um pouco demais, e na manhã seguinte acorda grogue e desorientada na casa de Yamada. Akane acorda em pânico, perguntando se algo aconteceu entre ela e Yamada. Yamada a tranquiliza dizendo que nada disso aconteceu. Ele explica que depois que ela desmaiou, ele tinha duas opções, deixá-la na rua ou levá-la para sua casa. Obviamente, ele não podia abandoná-la, então escolheu carregá-la para casa. Ele acrescenta que ela estava tão chateada com o término do relacionamento que se agarrou a ele, chorando, e mais tarde até vomitou nas próprias roupas. Constrangida, Akane pergunta como pode retribuir, mas Yamada diz que ir embora já seria o suficiente. Antes de sair, ele menciona que as roupas limpas dela estão no banheiro. Depois de se trocar, Akane pede desculpas novamente e vai para casa, sentindo-se tão miserável que gostaria de desaparecer. Ao chegar em casa, ela percebe que seu colar, o primeiro presente que Takuma lhe deu, está desaparecido. Desesperada, ela procura em seu apartamento, mas não consegue encontrar. Lembrando que Yamada lavou suas roupas, ela se pergunta se deixou na casa dele. Entrando no jogo para perguntar a ele, descobre que ele está offline. Em vez disso, ela é recebida por Huri, a mestre da guilda, que pergunta se está tudo bem quando Akane fica parada, claramente perdida em pensamentos. Sentindo-se à vontade com Huri, Akane se abre sobre o rompimento e tudo o que aconteceu desde então. Huri escuta e oferece palavras reconfortantes. Um pouco mais tarde, Yamada entra no jogo, mas ele está conversando com Huri e não percebe as mensagens de Akane imediatamente. Finalmente, ele responde, mas diz que não viu o colar dela. Desanimada, Akane começa a se perguntar onde mais ele poderia estar. Ela se lembra que ainda o estava usando após a visita ao banheiro no evento, então é improvável que esteja no restaurante. Enquanto isso, Yamada pergunta a Huri por que o armazenamento da guilda deles está sempre cheio de itens de baixo nível. Ele diz que está sempre limpando, mas alguém continua adicionando itens sem valor. Huri sugere que talvez seja um gesto de boa vontade de um membro da guilda. Akane, prestes a admitir que é ela quem está adicionando os itens, ouve Yamada chamá-los de armas inúteis, que nem mesmo iniciantes usariam. Envergonhada, ela finalmente fala e admite que foi ela. Huri tenta tranquilizá-la, dizendo que os itens não são tão ruins, mas Yamada diz diretamente para jogá-los fora e ser mais seletiva com o armazenamento, pois o espaço é limitado. Depois de sair, Yamada pisa em algo e descobre que é o colar perdido de Akane. Enquanto isso, Akane ainda está furiosa com a atitude direta de Yamada no jogo. No dia seguinte, na cafeteria da faculdade, ela desabafa com Momoko, contando-lhe tudo o que aconteceu.
Momoko fica animada ao saber que Akane passou a noite na casa de um gamer fofo e pergunta ansiosamente se algo aconteceu entre eles. Mas quando Akane explica que foi tudo inocente, Momoko parece um pouco desapontada. Akane ainda está dividida sobre perder o colar que Takuma deu a ela. Momoko, notando isso, pergunta por que Akane ainda não superou Takuma. Ela aponta como Akane tem centrado tanto da sua vida em torno dele, jogando para passar tempo juntos e até fazendo o almoço para ele todos os dias. Momoko a avisa para deixar ir ou ficará chateada com ela por se apegar ao passado. A caminho de casa, Akane começa a se perguntar o que fazer com seu tempo agora. Jogar sozinha parece chato, e a ideia de ver Yamada online a faz hesitar. Enquanto caminha, ela nota duas garotas do ensino médio tentando confessar seus sentimentos a um garoto. Isso a leva de volta aos seus dias de escola, quando ela nervosamente confessou seus sentimentos a um veterano. Ela sente uma onda de nostalgia, mas quando está prestes a ir embora, percebe que o menino para quem as meninas estão confessando é Yamada. Yamada, parecendo impaciente, diz às meninas que já passou mais de 1 minuto, e como elas não disseram nada, talvez devessem falar outra hora, pois ele tem uma masmorra para limpar. Assim que ele se vira para sair, Akane intervém, repreendendo-o por ser grosso com as meninas que tiveram coragem de confessar. Ela diz a ele que deveria ao menos deixá-las terminar. Só então Yamada percebe que as garotas estavam realmente confessando seus sentimentos, deixando Akane chocada com o quão indiferente ele é às emoções das pessoas. Yamada de repente se lembra do colar de Akane e pede desculpas por esquecer de mencioná-lo. Akane, no entanto, interpreta isso como mais um sinal. Até o universo parece dizer-lhe que não há chance de voltar com Takuma. Ela se despede de Yamada, mas antes de sair, ele lhe entrega o guarda-chuva, dizendo que não precisa devolvê-lo. Naquela noite deitada na cama, Akane não consegue se livrar da tristeza persistente sobre o término. De repente, a campainha toca. Ela atende e recebe um pacote. É uma carta de sua mãe dizendo que está transformando o antigo quarto de Akane em um espaço de treino, e enviou de volta todos os pertences de Akane. Aflita, Akane liga para Momoko pedindo ajuda, mas Momoko, indiferente, diz a ela para se livrar de tudo, especialmente do ursinho de pelúcia gigantesco. Akane acha difícil se desfazer de suas coisas, sentindo-se apegada a cada item. Enquanto ela organiza tudo, Momoko pede que ela escolha o que realmente quer manter, o guarda-chuva de Yamada ou o colar quebrado de Takuma. Akane lembra do conselho de Yamada sobre ser mais seletiva com o que guarda. Levando isso a sério, ela decide se desfazer tanto do colar quanto do guarda-chuva, escolhendo em vez disso, manter um ursinho de pelúcia que sua falecida avó lhe deu. Embora ela sinta uma pontada de tristeza ao deixar ir, Momoko, percebendo seu humor abatido, decide tratá-la com algo agradável para animá-la. Às 10h30 da noite, Yamada está dormindo profundamente em casa quando é acordado por alguém tocando repetidamente a campainha. Ele abre a porta e encontra Akane e Momoko, ambas claramente bêbadas. Akane devolve o guarda-chuva dele, e ao ver sua expressão irritada, pergunta por que ele parece tão irritado. Momoko intervém para se desculpar pelo comportamento de Akane, e em seu estado de embriaguez, pergunta brincando a Yamada se ele se casaria com ela. Yamada, agora visivelmente irritado, diz para eles irem embora ou chamará a polícia. Akane então fica séria e expressa sua gratidão. Ela diz que se estivesse sozinha, as coisas teriam sido muito mais difíceis, mas tê-lo por perto realmente a ajudou a superar isso. Com isso, ela se despede dele pela última vez, pensando que provavelmente nunca se encontrarão novamente. Assim que ela está prestes a sair, Yamada a para e menciona que Huri está preocupada com ela. Ele acrescenta que se ela tiver algum tempo livre, Huri adoraria vê-la de volta ao jogo. Ouvindo isso, Akane sente uma faísca de felicidade e sorri, sabendo que sua presença fez falta. No domingo, Akane acorda, se arruma, toma café da manhã e sai para o encontro da guilda. Inicialmente hesitante em participar, agora ela se vê ansiosa por isso. Usando o Google Maps, ela tenta localizar o café, mas tem dificuldades para encontrar o local exato. Nesse momento, um garoto esbarra nela, fazendo com que ela derrube o celular. Ele pega, sorri e oferece para guiá-la até o café. No caminho, ele fala entusiasmado sobre como começou a jogar Force of Savior com um amigo e até iniciou sua própria guilda. Apesar dos gráficos fracos do jogo, ele acha incrível, e ao ver sua empolgação, Akane se pergunta por que ele está compartilhando tudo isso com ela. Quando ele pergunta a opinião dela sobre o jogo, ela menciona que é nova, mas gosta dele graças a um maravilhoso mestre de guilda com quem sente que pode falar sobre qualquer coisa. Quando eles se aproximam do café, a mesma garota que ela viu com Yamada outro dia, acena para eles, confirmando sua identidade como Huri. Akane olha ao redor e também vê Yamada indo cumprimentá-lo. No entanto, Huri parece irritada e lança um olhar ciumento para Akane. Akane pede desculpas, percebendo como Huri parece diferente do jogo. Enquanto todos estão sentados no café, Akane começa a se sentir confusa. Ela tenta perguntar a Huri sobre si mesma, mas a garota a corrige, dizendo que seu nome não é Huri, é Runa. Akane fica intrigada. Se Runa não é Huri, então quem é Huri?
Runa então pergunta por que Akane está lá na reunião da guilda e a manda embora. Sentindo-se estranha, Akane hesita, mas Yamada intervém, sugerindo que comecem com apresentações formais. O garoto que ela conheceu no caminho, que acaba sendo o jogador por trás de Huri, se apresenta como Arida. Akane fica chocada, percebendo que estava se abrindo para um jogador masculino que achava ser feminino. Furiosa, ela pergunta a Arida como ele conseguiu manter a farsa, especialmente porque ela compartilhou tantos detalhes pessoais com Huri, acreditando que ela era uma menina. Arida, tentando se defender, diz que tudo o que ela contou foi para Huri, não para ele. Em seguida, outro membro da guilda, Kamona, se apresenta, seguido por Runa, que revela ser a irmã mais nova de Arida, e que a personagem Huri foi baseada nela. Durante o encontro, Akane se sente desconfortável, especialmente quando Runa continua olhando feio para ela. Ela se pergunta se foi um erro ter ido, mas um ponto positivo é que percebeu que quando viu Yamada com Huri antes, na verdade ele estava com um colega de guilda do sexo masculino, não uma namorada. Ela está aliviada por saber que Yamada não mentiu para ela sobre não ter uma namorada. Runa ouve o comentário de Akane e, sem hesitar, pergunta diretamente se ela está apaixonada por Yamada. Arida rapidamente a silencia e pede desculpas, mas Akane fica se perguntando sobre seu próprio alívio. Por que ela ficou tão feliz em saber que Yamada não estava namorando ninguém? Perdida em pensamentos, ela acidentalmente derruba o copo. Quando ela se inclina para pegá-lo, Yamada a impede, alertando-a para evitar cortes. Surpresa, Akane retira a mão, corando levemente. Yamada se desculpa para ir ao banheiro, e Arida logo o segue para fora. Lá fora, Arida confronta Yamada, perguntando por que ele fingiu precisar ir ao banheiro. Yamada admite que sentiu que Akane poderia querer que ele se afastasse, mas Arida discorda, dizendo que parecia mais que ela estava nervosa. Yamada, confuso, não entende por que ela se sentiria assim, e Aida diz a ele que se ele continuar ignorando esses sinais, nunca entenderá as garotas. A mente de Yamada se desvia para uma experiência passada, lembrando por que ele é frequentemente reservado com mulheres. Quando o encontro termina e todos vão para casa, Runa lança um olhar irritado para Akane, claramente chateada com sua proximidade com os outros na guilda. Ela começa a planejar para fazer Akane desistir do jogo. No trem para casa, Akane e Yamada descobrem que estão indo para a mesma estação. O silêncio entre eles fica um pouco estranho até que o trem sacode, levando Yamada a mudar de lado, colocando-a no lado mais seguro. Akane nota algumas meninas no trem olhando para ela, percebendo rapidamente que é porque ela está com Yamada. Ela se lembra do primeiro encontro deles, admitindo para si mesma que foi impressionada pela aparência dele. Essa realização a faz se perguntar se o que ela sente por ele é apenas atração. Para quebrar o silêncio, ela casualmente pergunta a Yamada sobre seus planos para jantar, e ele responde: pudim, o que a faz rir. Mas mais tarde, ao vê-lo realmente comprar, ela percebe que ele não cozinha e frequentemente come refeições de loja de conveniência. Preocupada, ela sugere que ele espere e corre de volta para seu apartamento, rapidamente preparando uma refeição nutritiva com curry, arroz e salada. Ela volta, entrega para ele e insiste que guarde o pudim para a sobremesa. Nesse momento, Akane recebe uma ligação de um número desconhecido. Ela atende e é a Runa na linha. Runa pede desculpas por como as coisas foram hoje e sugere que saiam para esclarecer qualquer mal-entendido. Encantada, Akane concorda e Runa marca o encontro para sábado. Animada, Akane conta a Yamada sobre isso, empolgada com a chance de se aproximar de Runa. Mais tarde naquela noite, quando Yamada verifica sua agenda, percebe que deve dar aula particular para Runa no sábado, e se pergunta se ouviu Akane errado. No sábado, Yamada recebe uma ligação de Ida, confirmando se ele está indo à casa deles para a sessão de tutoria de Runa. Yamada responde que já está a caminho. Enquanto isso, Akane chega ao local de encontro, conforme instruído por Runa. Ela fica surpresa ao encontrar um estranho já sentado, que se apresenta, acreditando que ela é Huri, e que foi chamado aqui por Runa através da conta de jogos de Ida. Apesar das repetidas tentativas de Akane de explicar que ela não é Huri, o homem não escuta e continua expressando sua empolgação em conhecê-la. De repente, Akane recebe uma mensagem de texto de Runa, dizendo que não poderá ir e enviou um dos seus amigos online no lugar. Akane começa a entrar em pânico, percebendo que foi uma armadilha. Ela rapidamente vai ao banheiro e tenta ligar para Runa para esclarecer. Na casa de Ida, Yamada chega e é cumprimentado pela mãe, que o direciona ao quarto de Runa para a sessão de tutoria. Antes de começar, ele pergunta casualmente a Runa se há algo que ela esqueceu. Runa insiste que não há nada, e Yamada começa a suspeitar que pode ter ouvido mal Akane sobre seus planos com Runa. Mas assim que estão prestes a começar a sessão, o telefone de Runa toca. É Akane ligando. As suspeitas de Yamada aumentam, percebendo que essa vadia está planejando outra coisa. Akane senta-se no banheiro, com a ansiedade aumentando enquanto pondera como lidar com o estranho do lado de fora.
De repente, ele começa a bater na porta, expressando preocupação com o tempo que ela está levando e perguntando se ela está bem. Para seu horror, ele começa a entrar no banheiro feminino sem hesitação. Desesperada para mantê-lo fora, Akane alega ter dor de estômago, mas ele a ignora e continua a empurrar para entrar. De volta à casa da Runa, ela admite a Yamada que armou para Akane, garantindo que ela enviou um amigo gamer em seu lugar. Yamada, preocupado, pergunta quem é esse amigo. Quando Runa o descreve como um fã obcecado pelo personagem de Eita, a preocupação de Yamada aumenta. Ele decide ir ao local de Akane, mas Runa tenta impedi-lo. Então, Eita entra e rapidamente é informado da situação. Ele verifica seu computador e percebe que Runa usou sua conta para contatar o cara, marcando o encontro. Enquanto Eita descobre o local, Runa olha fotos com suas amigas, se perguntando por que as coisas não podem simplesmente continuar as mesmas. Nesse momento, Komoda entra correndo, em pânico, perguntando se é verdade que Akane foi encurralada por um fã assustador. Eita percebe que talvez tenha exagerado um pouco, mas não quer correr riscos. Eles rapidamente entram no carro e correm para o local para ajudar Akane. Quando Eita começa a levar Runa embora, Akane de repente os para, segurando a barriga e dizendo que precisa de remédio. O estranho rapidamente oferece o que ele já comprou, mas Akane manda ele ficar quieto e insiste que quer um diferente. Não é o que vocês estão pensando, pessoal. Ela manda todos os outros buscar, deixando Runa para lhe fazer companhia. Runa se prepara, pensando que Akane vai repreendê-la. Mas em vez disso, Akane a surpreende perguntando qual nível ela está no jogo. Runa menciona que tem 2 personagens no nível máximo, deixando Akane um pouco desapontada. Percebendo que não podem ir caçar juntas, ela se lembra de quando pediu a Yamada para se juntar a ela. Ele recusou devido à diferença de nível e à penalidade de experiência que enfrentaria. Runa diz que isso não importa para ela, mas ainda está confusa sobre por que Akane não está brava depois de tudo. Akane sorri e explica que tudo o que importa para ela é ver o quanto Runa ficou preocupada quando achou que ela estava machucada. Ela diz a Runa que realmente quer se dar bem, reconhecendo o quanto Runa valoriza seus amigos e família. Akane até pergunta se pode entrar no círculo de amigos próximos de Runa, mostrando que ela valoriza a amizade de Runa. Runa, emocionada e tocada, pede desculpas por seu comportamento e promete ser mais gentil de agora em diante. Quando os outros retornam com o remédio, ficam felizes ao ver que Akane e Runa se reconciliaram. Ao ver Akane sorrir, Yamada sente uma sensação estranha que ele não consegue identificar. Agora que Akane e Runa estão se dando bem, elas começam a passar muito tempo juntas. Runa valoriza a amizade delas e começa a ver Akane como uma irmã mais velha. No entanto, a natureza possessiva dela ressurge e ela começa a não gostar de Momoko, sentindo ciúmes quando ela passa tempo na casa de Akane. Hoje, no entanto, Momoko está se sentindo triste. Apesar de ter ido a vários encontros em grupo, ela ainda não encontrou ninguém de quem realmente goste. Ela está frustrada, pois esperava estar noiva, ou pelo menos em um relacionamento ao terminar a faculdade. Momoko continua desabafando sua frustração por ainda estar solteira. Principalmente porque Akane parece mais interessada em seu jogo do que em ouvir sobre sua vida amorosa trágica. Irritada, ela pergunta a Akane se algo aconteceu entre ela e Yamada. Akane nega qualquer envolvimento romântico, mas admite que eles se tornaram muito mais próximos recentemente. Nesse momento, Yamada faz login no jogo, e Akane mostra animadamente suas novas botas com atributos de inteligência, iguais às dele. No entanto, Yamada aponta que, como mago, ele precisa de inteligência, enquanto um paladino como ela deve priorizar vitalidade. Vendo-a um pouco abatida, ele oferece a ela suas botas de recompensa, mas Akane insiste que ganhará as suas. Yamada deseja-lhe sorte, até enviando um emoji sorridente pela primeira vez, o que levanta o ânimo de Akane. Vendo Akane tão animada, Momoko implora que ela a acompanhe em outro encontro em grupo para ajudá-la a finalmente encontrar um namorado. Akane concorda, mas quando está prestes a sair, seu laptop de repente desliga. Uma hora depois, Eita fica sabendo da situação e percebe que a recente atualização do jogo pode ter sido muito exigente para o laptop dela. Runa menciona o quanto Akane ficou desapontada ao saber que precisará economizar para comprar um novo e jogar novamente. Isso dá uma ideia a Eita. No dia seguinte, Akane fica surpresa ao ouvir a campainha tocar e ainda mais surpresa ao ver Yamada lá fora. Após ouvir sobre o problema do laptop, Eita ligou para Yamada, pedindo para ele consertá-lo para Akane. Yamada inicialmente recusou, sugerindo que Eita cuidasse disso sozinho, já que ele era mais habilidoso em reparos. Mas quando Eita mencionou o quanto Akane estava chateada e o quanto ela tinha esperado ansiosamente pela próxima caça, Yamada não pôde deixar de imaginar seu rosto triste. Lembrando de sua empolgação, ele acabou concordando em vir ajudar. Antes de começar o reparo, Yamada avisa Akane para não criar muitas expectativas sobre consertar o laptop. Enquanto ele começa a trabalhar, Runa se inclina para Akane, perguntando se é seguro deixar suas roupas íntimas espalhadas. Akane entra em pânico, correndo para pegá-las e escondê-las.
Mais tarde, quando ela traz suco e biscoitos, Yamada menciona casualmente que o curry que ela fez para ele estava delicioso. Akane sorri com um elogio e Runa, observando os dois interagirem, não consegue deixar de imaginá-los como um casal. Ela tira uma foto rápida e a envia para Aida com uma mensagem sobre como eles ficam adoráveis juntos. Ida responde entusiasmadamente, encorajando Runa a encontrar maneiras de ajudá-los a se aproximarem. Determinada, Runa começa a pensar em maneiras de uni-los. Enquanto Akane prepara o almoço, Runa sugere que ela tome um banho rápido, mas Akane recusa, deixando Runa momentaneamente abatida. Sem desistir, Runa pede um pedaço de pão e imediatamente o enfia na boca. Quando Akane vai pegar o pão, Runa de repente a agarra e acidentalmente a empurra em direção a Yamada. Akane, um pouco irritada com as travessuras de Runa, se levanta apenas para acidentalmente balançar seu cabelo no rosto de Yamada, tocando momentaneamente seu olho. Preocupada, ela se inclina para perto para verificar como ele está. Mas Yamada, sentindo algo despertar dentro dele com a proximidade dela, assegura desajeitadamente que está bem. Ele se levanta rapidamente, dizendo que precisa buscar algumas ferramentas adicionais para o concerto, afastando-se sutilmente enquanto processa a estranha sensação que a presença de Akane despertou nele. Lá fora, Yamada sente seu coração acelerado e é levado de volta ao passado. No ensino médio, havia uma garota na sua classe que muitas vezes era intimidada por causa de sua aparência. Ela suportava o tratamento cruel em grande parte porque Yamada estava ao seu lado. Mas um dia, quando ela perguntou se ele ficaria sempre com ela, ele respondeu diretamente que não poderia prometer isso. De volta ao presente, Yamada passa por uma loja de conveniência para comprar suprimentos. Quando está prestes a sair, o caixa pergunta se ele gostaria de conversar um pouco, mas ele recusa, dizendo que está ocupado. Internamente, ele se pergunta por que ela parecia triste e conclui que simplesmente não entende as emoções das mulheres, achando melhor manter distância. Quando ele retorna à casa de Akane, descobre que ela preparou o almoço e agora está tirando uma soneca com Runa. Tomando cuidado para não fazer barulho, ele começa a trabalhar no laptop dela. Enquanto olha para Akane dormindo pacificamente com o cabelo preso, ele sente uma estranha vontade de se aproximar. Aproximando-se, ele gentilmente remove o grampo de cabelo dela, estudando seu rosto enquanto tenta decifrar as emoções confusas que tem sentido ao seu redor. Chegou a minha hora. Logo em seguida, a campainha toca e Yamada vai atender, apenas para encontrar Takuma lá. Takuma, visivelmente chocado, pergunta a Yamada o que ele está fazendo na casa de Akane. Ele questiona se Yamada e Akane estão realmente namorando. Ele admite que presumiu que Akane estava mentindo sobre ter um novo namorado para se vingar dele, mas ver Yamada aqui é uma surpresa. Takuma então entrega a Yamada uma sacola contendo as marmitas que Akane tinha feito para ele, explicando que provavelmente ela não quer vê-lo, e pedindo que Yamada as devolva a ela, sem mencionar sua visita. Ao sair, Takuma acrescenta que estará torcendo pelo time de Yamada no próximo torneio, reconhecendo sutilmente a influência de Yamada na vida de Akane antes de ir embora. Depois que Takuma sai, Akane retorna e Yamada entrega as marmitas, mencionando casualmente que elas simplesmente apareceram. Akane imediatamente percebe o que aconteceu, mas ri, provocando Yamada a inventar uma mentira mais convincente da próxima vez. Ao voltarem para dentro, Yamada devolve a presilha de cabelo dela. Ela pede desculpas, assumindo que deve ter caído enquanto ela estava cochilando, mas Yamada admite que ele mesmo atirou. Surpresa, Akane pergunta por quê, e Yamada responde que, por algum motivo, ele simplesmente teve vontade de fazer isso. Antes que ela possa processar sua resposta, Yamada recebe uma ligação de Aida, deixando Akane pensando sobre o momento incomum. Uma hora depois, Yamada termina de consertar o laptop dela. Ele explica que ele adicionou uma GPU externa, dobrou a RAM dela e atualizou o disco rígido dela para um SSD. Embora Akane não entenda totalmente os detalhes técnicos, ela agradece sinceramente. Mais tarde naquela noite, ela faz uma entrevista para um cargo de meio período em uma loja de conveniência e consegue o emprego com satisfação. Ela compartilha a notícia com Momoko, que pergunta por que ela decidiu de repente trabalhar. Akane explica que as peças do laptop que Yamada usou eram caras, e apesar de tanto ele quanto o Eita terem dito a ela que não precisava pagar, ela quer pelo menos cobrir metade do custo. Em casa, Akane entra no jogo e se encontra com Huri. Agora que ela sabe que a verdadeira identidade de Huri é Eita, parece um pouco surreal para ela. Logo depois, ela encontra o personagem de Komoda pela primeira vez, que é tão pequeno que ela quase não consegue vê-lo. Lembrando dos custos de reparo, Akane pergunta a Eita no jogo quanto ele e Yamada gastaram no laptop dela. Eita desvia da pergunta, dizendo que é um segredo. Quando Akane insiste em pagar pelo menos metade, Eita sugere uma maneira alternativa para ela retribuir, despertando sua curiosidade sobre o que ele tem em mente. Na escola de Yamada, como sempre, ele atrai a atenção de muitas garotas, especialmente as do primeiro ano que não conseguem tirar os olhos dele. Depois de tirar algum lixo, um colega de classe lhe diz que seu telefone estava tocando. Quando ele o alcança, percebe que alguém colocou uma toalha embaixo dele. A presidente da turma, Shiki,
explica que as vibrações do telefone estavam causando muito barulho, então ela colocou a toalha embaixo. Yamada agradece a ela e devolve a toalha. Shiki menciona ter assistido a sua transmissão ao vivo na noite anterior, observando que sua mira parecia estar errada. Ela pergunta se é porque ele está passando muito tempo em jogos de fantasia, ao que Yamada pede desculpas e garante que fará melhor no próximo jogo. Olhando o celular, ele vê uma mensagem de Eita informando animadamente que todos da guilda estão vindo visitar o festival cultural da sua escola. No dia seguinte, Akane, Runa e Komoda chegam à escola de Yamada. Eita logo se junta a eles, super empolgado por causa do seu amor por festivais culturais. Akane se ofereceu para cobrir todas as despesas de todos, incentivando Runa a se divertir e comer o que quiser. Runa se sente nervosa, especialmente porque ela frequentará esta escola no próximo ano, mas Akane a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Enquanto Komoda e Eita vão explorar a casa assombrada, Akane e Runa decidem aproveitar outras atividades. No entanto, os nervos de Runa a dominam, causando uma dor de estômago, então ela vai ao banheiro enquanto Akane espera do lado de fora. Enquanto espera, Akane se pergunta se Yamada poderia ter algum tempo livre para sair com elas. Ela está tentada a entrar em contato com ele, mas hesita, preocupada que pareça muito ansiosa para vê-lo. Nesse momento, ela o vê em uma sala de aula próxima. Ela pensa em chamá-lo, mas percebe que ele parece ocupado, então decide não incomodá-lo. Após vários minutos sem sinal de Runa, Akane começa a se preocupar e pensa em verificar como ela está. Quando ela está prestes a se mover, Yamada aparece por perto, surpreendendo-a. Ela pergunta se ele a viu antes, e Yamada responde que sim. Depois pergunta por que ela está sozinha. Enquanto Akane explica a situação com Runa, Shiki os observa de longe, claramente interessado em sua interação. Na enfermaria, Runa faz um check-up e é tranquilizada de que não é nada sério, apenas um pouco de cansaço, e ela precisa de descanso. Yamada está prestes a informar Eita, mas Runa rapidamente pede que ele mantenha isso em segredo, preocupada que Eita poderia mandá-la para casa mais cedo. Ela admite que não comeu o dia todo porque estava guardando o apetite para a comida do festival. Akane sugere que Runa descanse enquanto ela pega qualquer comida que quiser. Agradecida, Runa entrega uma lista de todas as guloseimas que gostaria de experimentar. Como Akane não conhece a escola, Yamada se oferece para guiá-la. No entanto, quando eles começam a andar juntos, todas as meninas ao redor começam a sussurrar, curiosas sobre a menina andando com Yamada. Sentindo os olhares intensos, Akane, imaginando a possibilidade de ser atacada por ciúmes, nervosamente avança, na esperança de se manter segura. Nesse momento, Yamada acidentalmente esbarra em seu professor de esportes, pedindo desculpas rapidamente. Yamada fica surpreso quando o professor expressa sua empolgação com Yamada finalmente concordando em representar a escola no próximo concurso de beleza. O professor, ao notar Akane ao lado dele, assume que ela é sua namorada e comenta com orgulho como Yamada finalmente conseguiu uma namorada. Curioso, ele pergunta a Akane de qual escola ela é. Quando Akane responde que é estudante do terceiro ano da universidade, todas as meninas que ouvem começam a entrar em pânico. Enquanto o professor sorri orgulhoso da namorada universitária de Yamada, as meninas ao redor não compartilham seu entusiasmo. Elas reúnem a coragem para perguntar a Yamada por que ele está namorando uma estudante universitária mais velha, deixando Akane envergonhada e Yamada tentando encontrar uma maneira de responder. Finalmente, após vários momentos caóticos, Yamada e Akane conseguem escapar da multidão. Mas Akane está exausta de resolver o mal-entendido com as garotas. Logo depois, Aida e Komoda se juntam a eles, e Akane relata o que aconteceu. Aida, lembrando um incidente semelhante com Runa no ano passado, brinca que se Akane está tão preocupada com isso, talvez ela devesse apenas namorar Yamada. Akane fica com vergonha. Mas quando Yamada é perguntado diretamente, ele responde friamente que não se importa, o que só deixa Akane ainda mais embaraçada. Vendo a reação dela, Aida rapidamente diz que estava brincando. Notando a expressão calma de Yamada, Akane percebe que ele também estava na brincadeira, fazendo-a sentir-se ainda mais envergonhada, enquanto diz para ambos que os odeia por mexerem com ela. Sentindo-se um pouco culpada, Aida está prestes a se desculpar, mas Yamada, sem hesitar, decide ir atrás dela ele mesmo. Enquanto isso, Akane está perdida em pensamentos, se repreendendo por não ter lidado com a situação de maneira mais madura. Distraída, ela acidentalmente esbarra em Shiki, que a avisa para ter cuidado ao correr no corredor. Vendo Yamada por perto, Akane rapidamente se afasta de novo. Shiki, curiosa, pergunta a Yamada se Akane está com ele, mas ele ignora a pergunta e segue Akane, alertando-a para não correr, pois é perigoso. Akane para, surpresa, pois é a primeira vez que ela ouve Yamada chamá-la pelo nome. Quando ela aponta isso, Yamada hesita, negando que fosse algo especial. Mas Akane insiste que ele a chamou pelo nome, e ela está genuinamente surpresa que ele até sabia disso. Logo são cercados por uma multidão curiosa.
Então Akane leva Yamada para um lugar mais tranquilo. Sozinhos, Yamada se desculpa, explicando que não quis provocá-la e apenas entrou na brincadeira de Aida. Akane garante que não está chateada, embora Yamada pareça confuso, mencionando que ela parecia zangada antes. Akane esclarece que estava apenas envergonhada, não com raiva. Yamada, ainda um pouco confuso, admite que não entende o que teria sido embaraçoso. No entanto, ele fica aliviado por ela não estar brava. Quando está prestes a sair, Akane de repente lhe faz uma pergunta. E se ela tivesse levado a brincadeira a sério e concordado em sair com ele teria ficado bem com isso? Yamada faz uma pausa, aparentemente considerando sua resposta. Mas antes que ele possa responder, Akane rapidamente descarta o assunto, dizendo que estava apenas brincando. Ela se afasta, pensando silenciosamente consigo mesma sobre o que está acontecendo com seus sentimentos hoje. No entanto, Yamada, surpreendendo-a mais uma vez, responde, dizendo que seria uma honra para alguém como ele namorar uma mulher bonita como ela. Akane fica sem palavras, completamente surpresa com suas palavras inesperadas. Ela não havia percebido que Yamada pensava nela dessa maneira. Depois, como prometido, Akane traz todos os doces que Runa queria, e com isso, a experiência delas no festival cultural chega ao fim. Uma semana depois, Akane está trabalhando no seu turno na loja de conveniência, e seu cliente é Yamada, que só está lá porque ela o convenceu a passar por ali. Ela diz para ele esperar do lado de fora até que ela termine seu turno. Quando sua colega de trabalho vê o bonito Yamada esperando, ela pergunta se eles estão namorando. Akane nega, explicando que Yamada tem dificuldade em entender as emoções das mulheres. Sua colega de trabalho parece um pouco desapontada, mas consegue perceber o quanto Akane gosta dele, observando sua animação por tê-lo por perto. Akane insiste que não é nada disso. Eles ficaram mais próximos e confortáveis um com o outro. Após o turno dela, ela encontra Yamada do lado de fora e lhe entrega um jantar feito em casa como agradecimento por consertar seu laptop. De repente, ela espirra e pega sua máscara. Mas assim que ela avança, uma bicicleta quase a atinge. Yamada a puxa de volta para a segurança, alertando-a para cuidar do resfriado antes que piore. Akane cora, confusa pelo momento próximo. Mais tarde em casa, ela diz a Momoko que é quase perigoso como um cara como Yamada, ambos gentis e bonitos, pode fazer uma garota sentir que ele tem sentimentos românticos quando provavelmente não tem. Embora Yamada tenha admitido que a considera fora de seu alcance, ela sabe que ele não a vê romanticamente. Momoko, decepcionada, diz que se um cara tivesse dito algo assim pra ela, não perderia a oportunidade de convidá-lo para sair, independentemente de suas intenções. Nesse momento, Akane recebe uma ligação de Runa, que quer se encontrar imediatamente. Quando Akane chega ao parque, ela encontra Runa em pânico, preocupada com a chegada de um novo membro na guilda, uma mulher. Runa, que lida com ciúmes, teme que essa nova integrante possa tirar algo que é importante para ela. Akane a acalma, encorajando-a a não ser tão desconfiada, e lembrando-a de como elas conseguiram se dar bem, apesar das reservas iniciais. Runa suspira, dizendo que seu irmão lhe disse a mesma coisa. Ela também está desconfortável porque o novo membro do clã é na verdade um amigo do Yamada, alguém que ele conhece através de jogos FPS. Ela tentou perguntar a Yamada sobre ela, mas ele não quis compartilhar detalhes. Curiosa sobre Yamada convidar uma garota, Runa dá o número dele para Akane, incentivando-a a ligar para ele e descobrir mais sobre esse misterioso novo membro. A cena muda para uma escola lotada, onde Tsubaki se junta a Yamada e Okamoto para a aula. É revelado que Tsubaki é o novo membro da guilda. Ela não é muito fã de sair com garotas, pois acha que tudo que elas falam é sobre amor e relacionamentos. Ela prefere passar o tempo imersa em jogos. Nesse momento, Yamada recebe uma ligação de um número desconhecido. Ele ignora, mas Okamoto brinca que deve ser uma garota tentando paquerá-lo. Depois da aula, enquanto estão saindo, Yamada recebe a ligação novamente e decide atender. O que ele está fazendo? Para sua surpresa, é a Akane. Curioso, ele pergunta como ela conseguiu o seu número, e Akane explica que a Runa o deu a ela depois de ficar assustada com o ingresso de um novo membro na guilda. Ela diz que só queria avisar a ele que é o número dela, caso ele o veja novamente. Yamada pergunta se a gripe dela melhorou, e Akane responde que ainda está se sentindo mal, mas tem que cobrir um turno na loja de conveniência. Depois que a ligação termina, Tsubaki, que ouviu a conversa, pergunta se era a mesma garota do festival cultural. Yamada confirma, acrescentando que ela também é membro de um grupo. Tsubaki pergunta como ela é, e Yamada se lembra das expressões brincalhonas de Akane, assim como de seu lado mais sério. Após uma pausa, ele simplesmente responde que não sabe realmente. Enquanto isso, Akane chega na loja de conveniência, ligeiramente irritada por ter sido chamada no último minuto. O dono pede desculpas pelo pedido repentino e promete oferecer um jantar como compensação. No vestiário, enquanto se prepara, ela olha para o telefone e sorri um pouco, ficando inesperadamente contente ao ver o nome de Yamada salvo em seus contatos. À noite, na casa de Ida, Runa recebe uma ligação de Akane que explica com dificuldade que não poderá jogar naquela noite devido à sua febre.
Após a ligação terminar, Runa se vira para Yamada, dizendo a ele como Akane parecia estar à beira do colapso. Enquanto isso, na casa de Akane, ela luta para se manter de pé. Sua garganta dói demais para beber água, e ela não comeu nem tomou qualquer remédio. Para piorar, Momo não atende suas ligações. Desesperada, ela decide pegar alguns remédios e comida para si mesma. Mas quando tenta pegar sua bicicleta, a febre a deixa tão fraca que ela cai. Tonta e incapaz de se levantar, ela tenta levantar sua bicicleta, mas não tem força. Justo quando a bicicleta está prestes a tombar sobre ela, Yamada aparece e a segura, estabilizando-a a tempo. Em seu estado febril, Akane olha para cima se perguntando se está alucinando. Ela não pode acreditar que Yamada realmente estaria lá. E se for apenas um sonho, ela se sente estranhamente desapontada por desejar que ele viesse apenas para ajudá-la. Enquanto isso, na escola, Tshiki tenta ligar para Yamada, mas ele não atende. Okamoto, percebendo sua preocupação, brinca que Yamada provavelmente está com a garota do festival. Vendo-a genuinamente preocupada, ele incentiva Tshiki a ser honesta e confessar seus sentimentos, apontando que Yamada não entende nada das emoções femininas, o que poderia levar a desentendimentos mais tarde. Tshiki hesita, temendo que sua falta de compreensão possa acabar machucando-a. Retorno ao primeiro ano do ensino médio de Yamada e Tsubaki. O primeiro encontro deles começou com Tsubaki acusando-o de trapacear em um jogo de tiro online. Ela estava convencida de que o jogador que enfrentou às 10 da noite anterior, cuja precisão parecia quase sobre-humana, tinha que ser Yamada. Apesar de sua negação, ela exigiu provas, então ele a convidou para demonstrar suas habilidades pessoalmente. Observando-o jogar, Tsubaki ficou impressionada. Sua mira era impecável. Impressionada, ela insistiu que ele deveria se tornar profissional, e Yamada simplesmente sorriu, marcando o início da amizade deles. Inicialmente, a impressão de Tsubaki sobre Yamada era a mesma de todos na turma. Ele era incrivelmente bonito, mas reservado, preferindo a solidão a socializar. Embora fosse franco, ele também era bondoso. Já no segundo ano, rumores circulavam sobre por que alguém tão atraente quanto Yamada não tinha namorada. Alguns até especulavam que ele pudesse estar interessado em homens. Quando Tsubaki comentou isso com ele, Yamada desconsiderou os rumores, indiferente ao que os outros pensavam. Curiosa, Tsubaki perguntou se ele já teve uma paixão. Yamada contou sobre uma menina de anos atrás que tinha sentimentos por ele. Ela frequentemente era intimidada por causa de sua aparência, e quando parou de frequentar a escola, ele foi quem entregou suas notas. Mesmo quando ela tentou voltar, ela se sentia isolada sem ele, então Yamada fez um esforço para ficar perto dela, esperando que isso tornasse as coisas mais fáceis para ela. Um dia, no passado, a garota que Yamada ajudou confessou para ele, dizendo que queria crescer e estar com ele para sempre. Mas Yamada, sentindo que não era realista, disse a ela que não era possível. Ele só ficou ao lado dela para entregar bilhetes porque a professora lhe pediu, não porque gostasse dela romanticamente. Eventualmente, à medida que o bullying piorava, ela mudou de escola. Embora Yamada raramente reflita sobre isso, ele às vezes se lembra da última conversa deles, onde suas palavras diretas a deixaram em lágrimas. Até hoje, ele ainda se pergunta qual teria sido a resposta certa, embora nunca a tenha encontrado. Desde então, ele tem se sentido desconfortável perto de garotas. Como? Espera aí, mano! Como? Ao ouvir essa história, Tsubaki pensou consigo mesma que Yamada era uma pessoa complicada, decidindo que seria melhor se ela nunca desenvolvesse sentimentos por ele, sabendo que isso provavelmente levaria a uma dor de coração. De volta ao presente, Yamada chega ao apartamento de Akane com remédios e comida. Vendo como ela está fraca, ele levanta sua cabeça e tenta ajudá-la a beber um pouco de água, mas sua febre torna até isso difícil. Percebendo a gravidade de sua condição, ele decide levá-la ao hospital. Cuidadosamente a carregando, ele pega um táxi e a leva para a sala de emergência, onde ela é colocada em um soro. Várias horas depois, Akane acorda em casa. Desorientada, ela apenas se lembra de desmaiar e vagamente pensa que deve ter conseguido trazer a comida para casa de alguma forma. Quando está prestes a se levantar, ela nota Yamada ao seu lado. Ela abre a janela para deixar a luz entrar, percebendo que isso não é um sonho. Yamada gentilmente diz para ela descansar e explica tudo o que aconteceu. Akane, tocada pela gentileza dele, se pergunta por que ele arriscaria pegar o resfriado dela só para ajudá-la. Sentindo-se grata e inesperadamente emocionada, ela o agradece por salvá-la. Mais tarde, quando ela começa a se sentir um pouco melhor, ela come um iogurte, refletindo que se qualquer outro cara estivesse lá, ela provavelmente teria se sentido estranha ou até mesmo em pânico. Mas com Yamada, ela sente uma sensação incomum de conforto e segurança, fazendo-a se perguntar por que ela se sente tão segura na presença dele. De repente, Akane sente uma cãibra dolorosa na perna. Yamada instrui calmamente ela a esticar, mas quando ela não responde, ele sobe na cama e segura sua perna. A dor a faz chutar reflexivamente, e Yamada tem que desviar de suas pernas agitadas enquanto cuidadosamente a estica, conseguindo aliviar a cãibra.
Quando a febre dela diminui, Yamada se prepara para partir. Embora ela não queira que ele vá, Akane não consegue pedir para ele ficar. Sem pensar, ela agarra a borda do casaco dele e rapidamente puxa a mão de volta, envergonhada com o que acabou de fazer. Yamada, confuso mas divertido, simplesmente diz para ela se cuidar antes de sair. Por volta das 6 da manhã, Momo chega ao apartamento de Akane, com os braços cheios de compras para reabastecer a geladeira. Pedindo desculpas por não estar lá quando Akane precisou dela, ela fica surpresa ao saber que Yamada veio ajudar na noite anterior. Ela imediatamente confronta Akane, perguntando se eles estão namorando. Desconcertada, Akane insiste que não, explicando que ele é apenas um cara realmente legal. Enquanto ela vai pegar um pouco de dinheiro para reembolsar Momo, sua amiga reflete em voz alta, perguntando se um homem faria tanto esforço por alguém por quem ele não está interessado, pelo menos. Antes de sair, Momo diz a Akane para ligar para ela se precisar de alguma coisa para o café da manhã. Mais tarde, Akane faz um mingau de arroz para si mesma e passa a manhã colocando em dia o trabalho da faculdade. Quando ela termina de estudar, ela entra no jogo e encontra Eita e Tsubaki. Com energia, Akane os cumprimenta, e como Tsubaki é nova no jogo, Eita os guia em uma pequena missão de caça, atribuindo-lhes lutar contra o chefe enquanto ele observa suas táticas. Apenas 1 minuto na batalha, Akane e Tsubaki começam a ter dificuldades. Akane pede ajuda a Eita, mas ele recusa, explicando que o seu nível de poder derrotaria o chefe com um único golpe. Em vez disso, ele os apoia usando habilidades de cura, mantendo-os na luta. Impulsionadas pela determinação, Akane e Tsubaki entram em modo Berserk, mas devido à alta regeneração de pontos de vida do chefe, seus ataques não são suficientes. Juntos eles começam a planejar, combinando suas habilidades para encontrar maneiras de desgastar o chefe. Eita observa, satisfeito em vê-los trabalhando juntos e gradualmente construindo um relacionamento. Mais tarde naquela noite, Yamada recebe uma ligação de Akane, que está presa em como derrotar um chefe chamado Himmel. Reconhecendo como um dos chefes que aparecem aleatoriamente, Yamada dá alguns conselhos a ela, sugerindo que use um aumento de status e maximize seus combos para aumentar o dano de ataque. Ele compartilha mais algumas dicas e Akane anota tudo diligentemente. Depois que eles terminam de discutir o jogo, Yamada pergunta se esse foi o único motivo pelo qual ela ligou. Akane, sentindo-se ousada, admite que também queria ouvir a voz dele. Ela imediatamente desliga, suas mãos tremendo de vergonha pelo que acabou de confessar. Mulheres. No dia seguinte, ela encontra Momo em um café e confessa sua necessidade de entender por que foi dispensada por Takuma. Momo, sentindo-se um pouco decepcionada, esperava que a ligação de Akane na noite anterior fosse sobre algo novo e empolgante. Akane assegura a Momo que ela superou Takuma, mas quer aprender com o passado para evitar cometer os mesmos erros quando se apaixonar de novo. Logo em seguida, 2 meninos de um encontro anterior se aproximam de Momo, perguntando por que ela saiu cedo. Momo pede desculpas a Akane e tenta lidar com a situação, mas a persistência dos meninos começa a deixar Akane e Momo desconfortáveis. De repente, um garçom se aproxima e pergunta se há um problema. Akane fica surpresa. É Eita. Ao captar o olhar dela, ele entende instantaneamente e, com uma expressão fria e intimidadora, diz aos rapazes para se mudarem para outra mesa. Intimidados, eles obedecem e saem. Momo, corada, pede desculpas a Eita pelo incômodo, mas ele a assegura de que não é problema nenhum. Enquanto ele se afasta, Momo pergunta animadamente a Akane quem é o garçom bonito. Akane explica que ele é o mestre da guilda no jogo dela. Percebendo que sua abordagem para namoro pode estar errada, Momo de repente decide que pode estar procurando nos lugares errados. Em vez de encontros em grupo, talvez ela devesse tentar jogos de fantasia. Após o turno de Ida acabar, Akane se aproxima dele, dizendo que há algo importante que ela precisa discutir. Akane, Momo e Ida vão a um parque próximo, onde Akane decidiu confessar seus sentimentos sobre Yamada. No entanto, mesmo após 10 minutos, ela tem dificuldade em encontrar as palavras. Finalmente, Momo assume o controle e revela que Akane está apaixonada por Yamada. Momo e Ida sempre foram seu sistema de apoio, então parece natural para Akane compartilhar isso com eles dois. Ida, levando isso na esportiva, diz a Akane que Yamada é realmente um cara bom. Embora a maioria das pessoas o admire por sua aparência, Ida assegura que sua bondade é ainda mais profunda. Ele aconselha a Akane a ser direta com Yamada, pois a honestidade faria seus sentimentos serem transmitidos mais claramente. Momo acrescenta que ela deveria confessar hoje, encorajando-a a aproveitar o momento. Reunindo sua determinação, Akane decide que ela fará isso. Quando Akane sai, Momo de repente se vira para Ida e, surpreendendo-o, propõe, perguntando se ele consideraria se tornar seu marido. Ela promete amá-lo para sempre, deixando Aida muito chocada para responder. No caminho para a casa de Yamada, a mente de Akane está cheia de pensamentos sobre o que ela dirá. Ela sabe que há uma chance de que ele não sinta o mesmo, mas está pronta para enfrentar essa possibilidade. Quando toca a campainha, Yamada atende, surpreso, e pergunta por que ela está lá. Justo quando Akane começa a falar, eles são interrompidos por 2 vizinhos idosos conversando alto, tornando difícil para ela continuar.
Yamada, precisando ir para a aula de reforço, sugere que ela o acompanhe em sua caminhada para que ela possa dizer o que precisa. Pedindo desculpas por sua má hora, Akane se oferece para voltar mais tarde, mas Yamada gentilmente fecha a porta com ela ainda dentro, dizendo para ela esperar enquanto ele se arruma. Enquanto ele se troca, as bochechas de Akane ficam vermelhas, e ela começa a se perguntar se confessar seus sentimentos na rua é o melhor plano. Perdida em pensamentos, ela quase entra na rua e quase é atropelada por um carro, mas Yamada rapidamente a puxa de volta, segurando-a com a mão. Segurando sua mão, ele a ajuda a atravessar a rua com segurança. Quando chegam à estação, Yamada diz a Akane que vai ligar para ela depois da aula, para que ela possa lhe contar o que queria dizer, se lembrar até lá. Akane, emocionada, pergunta se ele não vai se cansar, mas ele garante que não é problema. Agradecida, ela se despede dele justo quando começa a chover. Uma hora depois, a aula de Yamada termina, e muitos alunos se encontram sem guarda-chuva. Okamoto, planejando compartilhar o guarda-chuva de Yamada, percebe que Tsubaki também não tem um. Ele dá um passo para trás e insiste que ela compartilhe o guarda-chuva de Yamada, aproveitando o momento como uma chance para ela se aproximar dele. Apesar de hesitante no início, Tsubaki concorda, e ela e Yamada caminham juntos para casa sob o abrigo compartilhado do guarda-chuva dele. Enquanto Tsubaki e Yamada caminham juntos sob o guarda-chuva, ela começa a compartilhar suas experiências no jogo e seus pensamentos sobre os membros da guilda. No entanto, Yamada parece distraído, perdido em seus próprios pensamentos. Preocupada, Tsubaki pergunta se há algo em sua mente, mas ele diz que está tudo bem. Quando eles chegam à ponte, ele entrega o guarda-chuva para ela, dizendo que a estação está perto o suficiente para ele chegar lá sem ele. Enquanto Yamada anda à frente, Tsubaki tenta chamá-lo, mas ele já está longe demais para ouvir. Ela se apressa para alcançá-lo, mas acaba esbarrando em alguém, fazendo com que seus óculos caiam. Com a visão embaçada, ela tateia ao redor, incapaz de encontrá-los. De repente, Yamada volta, segurando seus óculos quebrados. Em um momento de vulnerabilidade pouco característico, Tsubaki confessa seus sentimentos, desculpando-se por colocá-lo em uma posição difícil, mas pedindo a ele só por hoje, para pensar nela e deixá-la em sua mente, mesmo que seja apenas por um momento. O que você quer dizer com isso? Enquanto isso, Akane recebe uma mensagem de Yamada dizendo que ele não poderá conversar naquela noite, deixando-a um pouco decepcionada. No dia seguinte, na casa de Runa, enquanto Yamada está dando aula para ela, Ida entra na sala e, do nada, pergunta a Yamada se alguém se declarou para ele no dia anterior. Surpreso, Yamada se pergunta como Aida poderia saber. Ida, por engano, assume que Akane deve ter se confessado e pergunta a Yamada como ele está planejando responder. Quando Yamada responde que ainda está pensando sobre isso, Eita o aconselha a dar sua resposta em breve, avisando que demorar muito pode fazer parecer que ele está brincando com as emoções dela. Mais tarde, na loja de conveniência, Yamada espera do lado de fora enquanto Akane termina seu turno. Quando ela sai, percebe que ele parece um pouco abatido. Yamada pede desculpas por não ter conseguido falar com ela ontem, mas Akane não dá importância, dizendo que não era nada urgente. Percebendo que algo ainda o está perturbando, ela pergunta gentilmente o que está em sua mente. Yamada responde vagamente que muitas coisas têm acontecido em sua vida recentemente, deixando-a se perguntando se as provas estão pesando sobre ele. Tentando descontrair o ambiente, ela menciona a nova espada que conseguiu no jogo, mostrando animadamente o design dela ao desenhá-la na mão dele. Ela o tranquiliza que se ele precisar de alguém para conversar, ela está lá para ele, esperando que ele se abra quando estiver pronto. Akane se sente inquieta ao ver Yamada tão desanimado e deseja que ele volte a ser o misterioso Yamada que ela conheceu inicialmente. Yamada, surpreso, nunca se considerou misterioso. Na verdade, ele frequentemente se sente como um ninguém. Ele explica que tende a ficar quieto por medo de machucar os outros como fez no passado. Muitas vezes, ele não entende completamente piadas ou as emoções que as pessoas estão sentindo. Akane o tranquiliza, dizendo que gosta dessa parte dele, da maneira como ele realmente tenta ser gentil, apesar de nem sempre entender os outros. Ela o encoraja a não ficar chateado com isso, dizendo que ele é, na verdade, uma pessoa divertida de se estar por perto. Mais tarde naquela noite, Tsubaki espera sozinha sabendo que Yamada virá dar-lhe uma resposta. Embora esteja preparada para a rejeição, ela quer compartilhar os sentimentos que escondeu por tanto tempo. Quando Yamada chega, ela pergunta se ele vai ouvir e ele acena com a cabeça silenciosamente. Tsubaki confessa que gosta dele desde o primeiro ano. Ela admira suas habilidades em jogos e como ele se mantém calmo mesmo em momentos intensos. Ela ama seu jeito silencioso enquanto olha pela janela, sua voz que lhe traz uma sensação de paz, e até mesmo a maneira como ele anda e fala. O que ela mais admira é que ele nunca exibe sua boa aparência e continua gentil com todos. Nos últimos 3 anos, ela acredita que entre todas as garotas que se encantaram por ele, ela é quem mais o amou. Embora ela não consiga ver claramente o rosto de Yamada devido à sua visão fraca, suas palavras sinceras expressam os sentimentos que ela vinha carregando, finalmente libertando seu coração das emoções que mantinha escondidas.
Tsubaki, após confessar seus sentimentos, sente um peso sair de seu coração. Ela diz a Yamada que não tem arrependimentos e o agradece por ouvi-la. Yamada agradece sinceramente por gostar dele, mas pede desculpas dizendo que não pode corresponder aos sentimentos dela. Minha decepção é imensurável. Tsubaki esperava essa resposta, mas está grata por ter sido ouvida. Ela diz adeus, mas em seu estado emocional, ela acidentalmente esbarra em uma máquina de vendas. Preocupado, Yamada se oferece para levá-la para casa, mas ela insiste que está bem, assegurando-lhe que não é fraca. Embora Tsubaki tente parecer forte, a dor da rejeição ainda persiste. Enquanto isso, Akane, toda arrumada, se encontra com os membros de sua guilda para jantar. Ao notar que Yamada não está presente, ela pergunta a Eita sobre isso e ele a assegura que Yamada se juntará a eles mais tarde. Kamota, tratando todos com um jantar em um restaurante de luxo recém-inaugurado por seu amigo, deixa todos animados, especialmente Runa, que não acredita que eles estão jantando em um lugar tão caro. Enquanto Kamota conversa com seus amigos, Akane pergunta a Eita sobre os estudos de Yamada, mencionando que ele parecia abatido recentemente. Eita ri, dizendo que estudar é a menor das preocupações de Yamada, pois ele se destaca nessa área. Akane, agora mais curiosa do que nunca, se pergunta o que poderia estar preocupando ele. No início do jantar, Akane fica impressionada com a qualidade da comida, especialmente a carne que é tão macia que praticamente derrete na boca. Prato após prato, tudo é delicioso e luxuoso. Os membros do guilda se divertem comendo, bebendo e celebrando. Pouco depois, Yamada finalmente chega. Runa ao vê-lo entra em pânico e rapidamente o avisa para ter cuidado com Akane, dizendo que ela não está em seu juízo perfeito. Confuso, Yamada olha e percebe o que Runa quer dizer quando vê Akane, completamente tonta de ter desfrutado um pouco demais do suco caro. Agora um pouco instável e agindo de forma estranha, Akane olha para ele com um sorriso bobo, corre para o lado, dá um tapinha no ombro de Yamada e diz que é a vez dele cuidar dela. Kamota sugere que Yamada jante primeiro, oferecendo-se para chamar um táxi para Akane mais tarde. Mas Yamada insiste em levá-la para casa ele mesmo. Ele compra uma água de uma máquina de venda automática, o que ajuda Akane a voltar aos seus sentidos. Confusa, ela pergunta o que está acontecendo, e Yamada explica a situação calmamente. Constrangida, Akane pede desculpas por incomodá-lo mais uma vez, mas Yamada a tranquiliza dizendo que não é problema. Observando a hora avançada, ele diz que a acompanhará até em casa. Akane protesta dizendo que pode ir sozinha, mas Yamada responde firmemente que não é seguro, especialmente com tantas pessoas bêbadas por aí. Ele gentilmente segura sua mão e começa a levá-la para casa. No caminho, o salto de Akane fica preso. Ela luta para soltá-lo, mas Yamada intervém para ajudar, agachando-se para liberar seu sapato. Akane o observa, perguntando-se por que ele é sempre tão gentil com ela. Depois de libertar o salto, Yamada pega sua mão novamente, guiando-a pelo resto do caminho. Quando chegam à porta de sua casa, ele se despede e se vira para partir. Mas de repente, Akane chama, perguntando se ele gosta dela. Ela está em pânico por dentro, mas as ações de Yamada a fizeram sentir que há algo mais entre eles. Percebendo que ela pode ter exagerado, ela se desculpa, chamando de uma pergunta boba. Mas para sua surpresa, Yamada sorri e diz: "Então, fui finalmente desmascarado." Surpresa, Akane insiste que ele pode não entender o que ela quis dizer, mas Yamada olha seriamente e confessa seus sentimentos, dizendo que se apaixonou por ela. Ele adiciona com um sorriso brincalhão que não se importa se ela esquecer até de manhã, ele vai continuar confessando até ela se lembrar. Aflita, Akane sente uma enxurrada de emoções. Depois de ser rejeitada e duvidar de si mesma, ela estava hesitante em se abrir para alguém novamente. Ela pergunta com lágrimas nos olhos se ele realmente quer amar alguém como ela, com todos os seus defeitos. Em resposta, Yamada se abraça apertado e com calor e sinceridade sussurra: "Eu te amo, Akane." Então, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Digam nos comentários se vocês gostaram deste anime. Assistam ao próximo vídeo e nos vemos no próximo.